Oi, oi, boa noite, boa noite. Teve uma quedinha rápida, mas já voltando aqui para a nossa conversa com a Gisele. Gisele é uma querida amiga lá da Renovação Carismática em São Paulo e é nutricionista. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser justamente sobre isso. Já entrou aqui a Gisele, que maravilha. Então, deixa eu chamar aqui ela. Quem está chegando aí, boa noite, Vilmária, Maria José, bem-vindas, boa noite. Vilmária, saudade de você, abração para o Divan. Quem mais está chegando por aí? Oi, Felipe, você está me vendo, me ouvindo? Oiê! Tudo bom? Tudo? Tá me escutando bem? Estou escutando, vendo muito bem, graças a Deus. Saudade de você, viu? Saudade, Elvis! Chegando por aqui, ó, já o Nicolas, a Lívia, quem mais está por aqui? Vai mandando um oi, falando de onde você é. O Antônio, o Alisson, tem muita gente boa chegando. Defendendo consumidores. Olha aí, boa noite também, bem-vindo. Vai tocando no aviãozinho, chamando mais pessoas para cá para participar dessa live. Gia, eu vou só colocar aqui o tema e fixar para quem chegar saber do que vamos tratar, tá bom? Tranquilo, Prontinho. Muito tranquilo. bem, Gisele. Que alegria falar com você. Essa live já tão combinada, né? Idas e vindas, e conseguimos finalmente fechar o nosso dia e fazer acontecer. Com certeza. Gisele, você quer se apresentar aqui para o pessoal? Muita gente que está tá na minha rede não conhece você e também o contrário, que está na sua e não me conhece. Vamos nos apresentar e daí continuar a seguir com o nosso bate-papo. Sim, vamos sim. Sou Gisele Costa, nutricionista há 30 anos. Moro na cidade de Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. E faço parte da Renovação Carismática já há 20 anos aqui na nossa diocese. Pouco tempo de caminhada, né? É um pouquinho. Também para quem está chegando por aí e não me conhece ainda, também eu sou Elvis Rodrigues, a exemplo da Gisele também participo e sirvo na Renovação Carismática, no Ministério de Pregação, e nós nos conhecemos em missão, né? São os frutos, as graças que a missão nos dá, o serviço, o exercício da missão nos proporcionando grandes amizades. A gente se conheceu durante a Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários, e é o Senhor tem nos dado uma linda amizade. Então, sou do Ministério de Pregação, professor da escola e da Renovação Carismática aqui do Ceará. Já chegou aqui, ó, Eliane de Alagoas, o Paulo, que é lá do escritório da Renovação, muita gente boa chegando. Então, a ideia da nossa conversa de hoje é justamente tratar sobre isso. Nós somos um todo, não somos alguém que vive encaixotado como que várias personas, né, Gi? Eu estou no meu trabalho, eu sou uma pessoa, na escola outra, na igreja outra, nós somos um todo. E a ideia dessa conversa é porque durante a escola de formação, a Gisele, dessa grande serva de Deus, ela também tinha um carinho de mãe muito grande com a gente. Já comeu direito, já se alimentou, tem alguma restrição. Então, assim, ela tinha um olhar muito espiritual, muito maternal até, e juntando, claro, com o seu lado profissional de nutricionista. Então, a gente envolve todos esses aspectos da vida espiritual, vida no espírito, e o cuidado desse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí conjuga muito bem o tema da live de hoje, né? Sim. Nós não podemos esquecer de que nós precisamos cuidar da nossa saúde para nós podermos servir tanto os irmãos que caminham conosco, quanto os nossos familiares, e principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que a saúde ela é imprescindível para que nós possamos também demonstrar a nossa fé. Verdade. Zé, ainda mais nesse tempo, eu vou dar aqui pelo meu caso. Então, gente, eu vou confessar aqui para vocês, eu estou usando essa live para me consultar. Eu Vou me consultar aqui. Não, mas olha, a meu exemplo, eu acho que muita gente durante as lives, ou durante a quarentena, deve também ter desregulado a sua vida, a sua educação alimentar. Há muitos que talvez já não faziam uma educação alimentar e outros que aí foi para a cova, né? Foi para a cova Isso. porque
pedindo iFood ou desregulando as compras, enfim, não sei em qual contexto cada um de nós se encontra, mas eu, por exemplo, eu me desregulei muito. Já estava numa luta com a balança e agora a rotina toda alterada, de atividade física, academia fechada, não é a mesma coisa fazer em casa. Eu, pelo menos, estou com dificuldade ainda de manter esse ritmo. São outras exigências, outro horário. Até porque, Gisele, minha esposa, ela é enfermeira, né? Então, como ela está nessa linha de frente, lutando lá no hospital contra o coronavírus, eu venho assumindo, claro, né, muita coisa de casa para dar esse descanso quando ela chega aqui. Então, quer dizer, Sim. muita coisa está alterada. E aí vai aumentando o peso, desregulando a saúde, os hábitos, e tem uma hora que a gente cansa e parece que, né, deixa levar. Como é que a gente faz? Então, nós temos que entender que existe a questão de nós nos observarmos e termos a consciência do que nós precisamos para ter uma saúde. Então, como eu falo sempre para vocês, se nós seguirmos o que está na Bíblia em Gênesis 1, nós temos condição de ter a nossa saúde. Por quê? Porque nós estamos em casa, mas nós temos os raios solares, então nós precisamos do sol, nós precisamos ter uma rotina para nós obedecermos às atividades do dia e às atividades da noite. Nós precisamos ter hábitos simples, porque muitas vezes, Elvis, nós comemos, mas na verdade nós estamos com sede. Ó. Então, ó, então, Tintim. Então, muitas vezes, nós esquecemos que nós precisamos de água para pensar, nós precisamos de água para respirar. Então, nós esquecemos que a água ela é um ponto primordial para melhorarmos a nossa resposta imune, para melhorar o nosso humor e também para o processo do emagrecimento. Certo. E o que acontece? Quando nós ficamos fechados, nós normalmente queremos ter prazer imediato. Então, como nós estamos sem o nosso direito de ir e vir, o que acontece? Nós vamos naquele que nós temos a possibilidade de ter a liberdade de pegar, a liberdade de se alimentar. Então, por isso que muitas vezes nós esquecemos que existe uma ordem na alimentação. E que a alimentação saudável, ela é muito mais barata do que a alimentação industrializada. Entendeu? Então, é aí que muitas vezes a gente vai... Hã? Gisele, você tocou num ponto que eu acho assim fundamental. Pega aqui, ó, que você dá para seguir certinho. Por favor, partilhe conosco qual foi o tema sugerido, né? De onde você extraiu o texto bíblico, para a gente poder também tomar nota. Então, Deus colocou duas passagens, né? A primeira, que é o início de tudo, que é Gênesis 1, até o versículo 29. E a segunda é a passagem de 2 Coríntios 5, o versículo 17. Então, anota aí, pessoal, o texto bíblico que está nos conduzindo ao longo dessa conversa e que conduz muito do trabalho, do fazer profissional da Gisele, está aqui, ó. Gênesis 1, de 1 a 25 e 2 Coríntios 5, 17. Isso. Gisele, você tocou no ponto é fundamental. Você falou assim, ó, que comer bem, se alimentar bem é mais barato do que a gente pensa. Isso é uma ideia que eu tinha, pelo menos até pouco tempo, antes de conhecer você e aprender com você, de que fazer dieta dá uma impressão de que é muito mais caro. Então, assim, eu quero comer bem, mas um produto saudável é mais caro. Fruta na hora, fresca, é mais caro. Produtos orgânicos,
enfim, uma série de coisas que entrariam no nosso cardápio, barrinhas, enfim, uma série de coisas, sei lá, nem sei se falam caseira de barrinha, né? Mas produtos que são para dieta parece ser mais caro. Então a gente desanima já na porta do supermercado olhando a etiqueta com o valor dos produtos. Porque, na verdade, Elvis, as pessoas pensam em dieta. E eu não penso em dieta. Eu penso numa alimentação saudável. Então porque, vamos tirar para mim, do vocabulário, não é isso. O mindset. Eu não uso a palavra dieta. Por isso que eu uso a palavra reeducação. Então, eu vou reaprender aquilo que eu já sei. Porque se nós prestarmos atenção, na infância, a mãe introduz a alimentação correta. Uhum. Só que pela praticidade, nós começamos a introduzir os industrializados. Essa vida corrida que tudo leva, né? E isso é muitas vezes decorrente de uma falta de organização natural. Então, eu tenho o hábito de ir na feira toda sexta-feira, né? Ó, rima. Feira, sexta-feira. Aí na feira, sexta-feira, o que você faz? Isso. E aí, o que acontece? Você tem a opção de comprar por R$2 300 gramas de um alimento, ou você compra R$2,50, tá? Por 450 gramas. Então, o que acontece? Com R$10, você consegue comprar 5 pacotinhos de legumes, 5 pacotinhos de legumes, para você ter legumes todos os dias cozidos. Tem aqui uma amiga nossa muito querida, a Vilmara, que ela falou uma frase que eu acho muito bacana. Eu já ouvi, mas falta eu viver mais ela, que é desembrulhar menos e descascar mais. Aliás, Vilmara, a Kaline tá fera, né? Tá toda fitness. A irmã dela aí vive dando dica, receita fit. Muito bacana. Dulce da Bahia, Kaline, você por aqui conosco. Fica aí. Que bom, Dulce. Ó, a Lu também entrou. A Lu faz parte do meu grupo de emagrecimento completo 66 com a Nutri. A Lu entrando aí. Gente, fica até o final dessa live. Fica até o final da live. A gente vai ter uma dica super bacana para você. Quem está querendo reeducar, né, seu processo alimentar. A Gisele tem um programa super eficaz, que eu também estou querendo entrar, que eu estou precisando. Mas você falou, é um processo de reeducação. Então, realmente, como a gente tem conversado, e pelo que a gente vê, a educação alimentar é realmente um processo até psicológico. Dieta, a gente faz um tempo, uma semana, sustenta alguns dias, mas depois volta e fica aquele efeito sanfona, o que gera uma grande frustração. Então, eu estou aqui do zero, eu tomei a consciência que eu preciso me cuidar, que eu preciso ter uma saúde, e algo constante, né? Constância, consistência, perseverança. Eu cheguei nessa consciência. Então, para quem está chegando aqui do zero, vamos dizer assim, que acendeu aqui a luz vermelha, eu preciso mudar de vida, eu preciso me reeducar. Como é que eu posso fazer isso? Mudar cardápio, mudar atitudes, compra ao mercado, é muito caro, eu consigo gastar como uma dieta saudável, como uma cardápio saudável naquilo que eu usava só de fast food. Como é que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é você saber qual é a meta que você quer atingir. Então, por exemplo, se você quer emagrecer 4 quilos, você vai ter um estilo de organização. Se você precisa emagrecer mais quilos, você terá que ter uma organização maior a nível de tempo. Por quê? Porque nós temos 10 hábitos que eles são fundamentais ao processo de emagrecimento. Opa, guardei essas informações. 10 hábitos, vamos lá.
Isso. Agora, Então, o que a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? É a água. Então nós... eu passo já, então, isso. Isso. Aí, o que vai fazer? Você vai calcular 35 ml vezes o seu quilo de peso. E aí você tem a quantidade de água que você precisa, neste momento, consumir. Não é os 2 litros, como todo mundo fala. Zé, já ia perguntar. Então, aquela ideia de 2 litros, quase que universalmente, independente da pessoa, não procede, então. É de acordo com o peso. Ele vai dar certo dependendo do local que você mora e pelo seu peso. Olha, então, existe... porque, por exemplo, agora por exemplo, quando eu estou com um peso maior, eu preciso de muito mais água. Quando eu estou com um peso menor, aí talvez eu vou precisar até de 1,8 litros. Porque eu preciso hidratar o meu corpo para os nutrientes me auxiliar a ter saúde. Entendeu? Então, se eu não cuido da minha hidratação, tudo o que eu fizer ou tudo o que eu tomar não vai me ajudar a emagrecer. Então, 35 ml por quilo. Esse é o cálculo. Por quilo de peso. E a frequência ao longo do dia? Tem um intervalo? Porque às vezes a gente toma também muita água e acaba sentindo meio pesado, né? Então, porque você não bebe de acordo com o que precisa e também entre os nutrientes do dia. Então, por exemplo, eu não posso pegar a água e fazer isso aqui, ó. Beber assim, não. Eu tenho que fazer assim, ó. Aí sim, a água hidrata. Eu sei, Gisele, então. Vai ter que entrar no desafio. Eu lembro que há muitos anos, olha só a comparação, há muitos anos, eu queria muito entrar para o Ministério de Música, né? Nos grupos de oração, né? Então eu sou um músico frustrado, né? Mas eu reconheço que eu sou me da palavra, né? Pregação, estou super realizado. Mas lá no comecinho dos meus 17, 18, eu queria ir para música. E aí, nas oficinas de técnica vocal, lá eu fiquei super frustrado porque eu entendi que eu não sabia respirar, né? Isso! Mais básica. Agora eu tô com outra frustração que eu não sei beber água. Gente, que coisa. Faz de novo, faz de novo. Ó, eu vou explicar. Gente, você vai colocar pergunta, dúvida, coloca aí também no comentário, vamos interagir, vamos aproveitar esse momento de crescimento espiritual e também na nossa reeducação alimentar. Essa da água eu não sabia. Você já sabia de beber água? O que acontece é o seguinte, quando você coloca uma porção de água na boca e você espera a água na sua boca, o que acontece? Ela vai hidratar toda a pele que tem na sua boca, que nós chamamos de mucosa. Consequentemente, ela hidrata muito mais as vias aéreas e respiratórias, porque você engole devagar. Quando você engole glu, 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 que é a bebida rápida, você vai sentir peso no seu estômago e você não se hidratou. Por isso que você acha que a quantidade de água que você tem que beber é muito, mas não é, porque conforme você vai bebendo gradativamente, você vai sentindo a necessidade dessa água. Então ela não pesa o seu estômago e você hidrata. Gente, que joia, viu? E aquela mania, moda, não sei que nome dá, que o pessoal está tomando água logo cedo de manhã, antes de qualquer refeição, e alguns ainda adicionam limão. Vale a pena, é legal, limpa, purifica, enfim. Como é que é isso? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte:
O que é importante é a água. Você bebendo quando você acorda, antes das refeições, 20 minutos depois da refeição. Mas o importante é a ingestão de água. Existem algumas pessoas que elas tomam muito medicamento, remédio. Então, o que acontece? Se eu falar muito nutricionês, você me chama atenção, tá, Elvis? Pode deixar. E quem tiver dúvida, pergunta, comentário, vai também colocando aqui pra gente. Isso, coloca aí, pergunta. Então, o que acontece? Há pessoas, quando nós comemos muito alimentos industrializados, o nosso paladar, ele não é refinado pelo sabor natural da comida, da fruta, da salada. Então, muitas vezes, para você voltar ao seu paladar normal, você vai colocar gotinhas de limão na água. Ah, que legal! Então, a questão não é que a água com limão vai te ajudar a emagrecer. A questão é que você vai limpando as suas papilas gustativas, que são essas bolinhas que tem na língua. Você vai limpando e você vai voltando a consumir o sabor natural das frutas, vai gostando de salada. Então, por isso que se diz que consumir água com limão te ajuda a emagrecer, mas na verdade melhora o seu paladar, entendeu? Poxa, que legal, Gisele. Só essa da água e do limão já valeu toda essa live, viu? Vou aprender agora. Não sabia. Então, e aí, por exemplo, nós falamos o primeiro. Se nós pegarmos pela ordem de Gênesis, nós vamos falar primeiro do dia, da luz, e depois nós vamos para a noite. O nosso corpo, existe um mecanismo que se chama ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano significa que eu preciso fazer as coisas durante o dia e eu preciso dormir cedo, porque a noite foi feita para dormir e limpar o meu organismo. Nós somos feitos para dormir à noite, né? Isso. E aí, o que acontece? No bom que nós tivemos, eu te falei até, né, que eu tenho um hábito muito louco à noite, né? Onde eu mais produzo, enfim. Então, eu acabo dormindo super tarde, acordando muito cedo, acho que 5 horas de sono só. E é interessante que, antigamente, os profissionais, executivos, se vangloriavam que dormiam pouco, né? Para dizer que produzia muito. E hoje, parece que os profissionais, com essa ideia da saúde, da reeducação, o luxo, né, não é dormir mais pouco. O luxo é dormir muito, dormir bem. Isso. Porque o que acontece? Muitos hormônios, eles são produzidos e intensificados, principalmente no período da noite, que vai começar às 22 horas. Então, quando nós dormimos depois das 22 horas, nós começamos a ter alguns desníveis hormonais que vai fazer daí sim você ficar mais tempo acordado, mas a qualidade do seu sono não é adequado. Mas lembra, nós temos que lembrar que graças a Deus existe Darwin na nossa vida, a lei do adaptado. Então ele nos ensina que o nosso corpo, ele também faz a adaptação, mas é possível se os outros itens estiverem em ordem. Ah, entendi. Então, muitas vezes, você dormir mais tarde, ele não vai interferir muito, mas, vírgula, tá? Se você estiver aumentando o seu peso, então isso significa que você está sim com alteração e o teu corpo precisa que você durma no horário certo para diminuir a produção do hormônio cortisol para te ajudar a emagrecer. Nossa, tem alguma coisa a ver, por exemplo, as crianças? Eu tenho uma filha de 5 anos, a gente entende... Isso, a Leninha, manda um beijo para ela, ela é fofa.
Gisele, então, agora mesmo, já está aqui no quarto do lado, já dormiu. 8 horas ela dorme. Então a gente entendeu desde cedinho que ela tem que ter um sono adequado, um horário bem regrado, bem disciplinado e dormir cedo, porque durante o sono ela também dispara os hormônios de crescimento. E a gente vê Isso, que GH. ela cresce muito bem, né? Isso também, então, não vale só para criança. Para a gente adulto também, dormir cedo, esse horário que você falou, também influencia. E o GH, ele, para nós que somos adultos, ele nos dá o rejuvenescimento da pele, Opa. ele nos auxilia a ter memórias, insights muito melhor. E é justamente esse GH que ele faz combinação com os ciclos dos hormônios do sono, com o hormônio do descanso e com o hormônio da fome. Então, aí entra na parte da fisiologia. Por isso que eu te falei que são coisas muito simples que é para emagrecer. Primeiro, nós temos que ter o nosso hábito. Então, melhorar a água, melhorar o horário do sono, melhorar, ter 20 minutos de sol para absorver a vitamina D e também para dar energia, para melhorar os hormônios, para diminuir a ansiedade, para melhorar as sinapses neuronais. Nosso sono, entendeu? Então, com tudo. Tudo. E aí entra no item que você falou, a respiração. Nós também precisamos melhorar a nossa respiração, a pneuma. Pneuma é Espírito Santo, né? O ar. É o Espírito Santo e ao ar que nos auxilia também, ao vento impetuoso que sopra em nossas narinas. Gisele, a Vilmar aqui voltou à questão da água, achei importante colocar aqui, ó. E essas gotinhas do limão na água, também deixa ela alcalina? Tem a ver também? Tem, e aí vai depender, aí já entra mais numa parte que tem que ser mais individualizada. Por quê? Porque dependendo, ela vai precisar de uma água mais alcalina, dependendo não. Por exemplo, pacientes que fazem tratamento de quimioterapia, pessoas que têm problemas no fígado, pessoas que têm problema no rim. Então, aí, essa questão da água com limão também precisa ver cada particularidade, entendeu? Porque uma coisa é eu colocar umas gotinhas que é para melhorar a minha ingestão da água. Outra coisa é se eu tiver alguns outros processos de saúde que precisam ser observados, porque dependendo do caso, ela não pode tomar uma água muito alcalina. Ela precisa aí ter mais concentração de limão. Precisa ver também os exames de sangue. Então, a gente fala assim, o básico dos básicos é a gente orientar essa questão de paladar. Então, essa questão, tá, Vilma, de alcalinidade da água, aí já fica mais mesmo uma prescrição. Então, aí a gente só faz individual. Muito bem. Realmente, para ter esse trabalho, tem que realmente procurar um profissional e ir atrás, né? E fazer algo personalizado. Não dá para ter um cardápio para todo mundo, então, né? Não. E mas, uma das coisas que essa conversa em termos genéricos, o que comer, o que evitar, enfim, eu sei que a gente meio que já sabe, né? O que pode e o que não pode. A gente escorrega porque é cabeça dura, né? Sim, o que nós precisamos compreender é assim, ó, toda alimentação, ela precisa, tá, de um alimento que tenha proteína, fibras, tá, e vitaminas e sais minerais. Então, vamos lá, café da manhã, uma fruta, uma fonte de fibra, que o mais barato e o mais saudável que nós temos seria a aveia, tá? E aí vai depender se você vai consumir um leite, um iogurte, ou se você vai consumir um queijo como proteína. Quando chega no horário do almoço, nós também vamos trabalhar com uma fonte proteica.
E muitas vezes a fonte proteica não precisa ser só a carne, o ovo, o peixe, a sardinha. O arroz com feijão já nos dá essa quantidade de proteína que nós precisamos. Não é só que é uma proteína. Fala? Não é só a carne, então. Não. Por quê? Porque os vegetarianos ou aqueles que têm dificuldade com algum tratamento que vai diminuir a quantidade de carne, o consumo de carne, muitas vezes ela aumenta o feijão e não vai ter interferência no processo proteico dela. Ah, bacana. Então, por isso que a gente brinca, né? Que arroz e feijão é aquilo que sustenta o homem. Então, é uma combinação perfeita. O típico prato brasileiro. Isso. A nossa alimentação ela é muito saudável, porque é fruta, o ovo, que daí nós podemos, em vez de fazer frito, se queremos emagrecer, podemos fazer mexidos, podemos fazer ele mexido, cozido, um omelete com uma abobrinha misturada, com algum outro legumes misturado, e a famosa salada de alface com tomate, ou, dependendo aí do norte, nordeste, a questão da couve. Então, a couve, manteiga bem picadinha, ela vai ter muitos nutrientes. É um verde que dura uma semana na geladeira, picadinha, bem organizada. Gisele, assim, não sei se o pessoal que está aqui nos acompanhando ou que vão ver depois lá no nosso feed, no IGTV ou no YouTube, aproveito para dizer para vocês, né? Quem é da Gisele e não me segue, me siga. Quem é daqui do meu canal, do meu perfil, também segue a Gisele lá. E aí, por exemplo, nessa vida corrida, né, a trabalhada que a gente vive, tem coisas que a gente consegue fazer e congelar ou levar para o trabalho. Por exemplo, eu belisco muito, né? Não sei se quem está aqui também tem esse mau hábito. Eu estou sempre com uma ansiedade, então tem aspectos até psicológicos, né? Está ansioso, tem que entregar um relatório, entregar um projeto, algo para escrever, para apresentar, uma palestra, enfim. E aí, quando dá uma ansiedade, eu começo a beliscar muito. Em particular à noite, quando eu estou, por exemplo, sozinho, minha esposa de plantão, amanhã é um dia, ela está à noite de plantão, eu fico só. Aí eu vou estudar mais, vou orar, vou escrever, e eu vou à madrugada. E nisso eu vou beliscando muito, e aí eu sei que já me desequilibra todo. Então, tem alguma coisa que eu possa, nesse intervalo de alimentação, que não prejudique a reeducação alimentar, que dê saciedade? Falam, por exemplo, ovo cozido no intervalo, em vez de beliscar um doce, vai para o ovo cozido, batata doce. Mas aí, por exemplo, eu vou levar o ovo cozido para o trabalho. Eu pego aqueles ônibus tipo rota, né, executivo, que leva lá o pessoal. Não vai dar um mau cheiro? Como é que eu faço isso? Então, eu vou te contar o seguinte, você vai carregar o ovo cozido com casca. E você só vai descascar na hora que você for consumir. Porque o ovo cozido com casca, ele dura 4 dias na geladeira e 12 horas fora da geladeira. Então ele casca. É uma opção nesse intervalo para saciar aquela fome, né? Sim, mas um dos pontos, Elvis, é a questão da sua alimentação não estar te nutrindo. Nutrindo. Então, você não está consumindo os 44 nutrientes que você precisa para você ter saúde, saciedade. Então, muitas vezes, você não está, você está com esta fome, porque se você estiver nutrindo, daí a gente vai para outro trocadilho, né? Não sei se aí você tem esse trocadilho de que barriga cheia, goiaba tem bicho. Já ouviu? Não ouvi mais. Então quer dizer que esse é daqui da minha região? Como é? Barriga cheia, goiaba tem bicho? Isso. Gostei. Alguém já tinha ouvido esse ditado? Botei no comentário, eu não conhecia. Não, então a minha avó falava muito isso e a minha mãe também. Então, o que quer dizer? Que se você estiver nutrido,
Por mais que você queira beliscar, você não vai beliscar, porque você já está satisfeito. Mas quando vem aquela vontade, que é olho grande, entendeu? Popularmente Então, chamado olho grande. Então, mas deixa eu te Não sei, contar, mas El. Então, mas aí, é aí que você vai pedir ajuda do Espírito Santo, que faz nova todas as coisas. Porque tem aquela piadinha, né? Alguém vai, oferece um doce, aí, não vou comer um doce agora, senão não almoço. Aí a pessoa responde, gente, eu queria ter isso. Porque eu consigo almoçar mesmo depois do almoço. Então, porque aí nós vamos no outro ponto, Elvis, que é a questão da mastigação. João Paulo e o querido Padre Fabrício, grande biblista aqui de Fortaleza, viu? Padre Fabrício! Que chique! Estamos top agora, viu? Ficou chique. Que gostoso! Então, o que a gente precisa? Aí, ó, barriga cheia, goiaba tem bicho. Aí, ó, essa é boa, gente. Então, Elvis, muitas vezes as pessoas vão comer mais, por quê? Porque não está sabendo a qualidade do alimento e também não está se nutrindo e não está mastigando. Porque a mesma coisa da água. Se eu bebo a água glu, 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 o que vai acontecer? Eu não fico hidratado. Se eu como rápido, sem mastigar, eu também não fico satisfeito. Esse é outro ponto e você me chamou a atenção. Toda vez que eu escorrego, eu lembro de você, sabe? Eu lembro que eu estava lá na escola, né? Em Guaratinguetá. A gente partilhando, conversando durante o almoço. Você está comendo rápido demais. Eu tenho esse hábito, às vezes eu me educo, ficou bem bonitinho, mas de quando em quando eu escorrego e mastigo quase que de uma bocada, lá se foi. Então isso é muito importante, mastigar bem. Como desenvolver esse hábito de mastigar bem, experimentar, saborear o alimento? Como é que a gente chega nesse ponto? Ó, o Paulo mandando um beijo, Paulo, saudade de você. Um beijo para todo mundo lá da RCC Brasil. Então, meu querido, o que acontece é questão de treinar. Então, se você, eu digo assim, que o celular, ele tem muitas vantagens. Então, por exemplo, se você tem o horário de almoçar meio-dia, o seu celular, ele vai apitar meio-dia. Só que você não vai escrever almoço, você vai escrever mastigar. Legal. Gostou? Me lembrando, né? Aí o que vai acontecer? A hora que ele acionar, o seu relógio biológico vai dizer que é a hora do almoço, mas quando você olha, ele vai dizer mastigar. Daí o que você faz? Você aperta o soneca. Aí o que vai acontecer? Ele vai, você vai sentar à mesa. Aí ele vai tocar de novo e você vai ver mastigar. Tá bom, já entendi, né? E aí, consequentemente, o que vai acontecer, Elvis? Você vai treinar isso. Por quê? Porque é algo que você quer. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele faz nova todas as coisas. Então, quando eu desejo aprender a beber água, eu vou pedir para o Espírito Santo. Boa. E ele vai me auxiliar a ter foco naquilo. Cada passo que eu preciso fazer, se eu começar a aumentar a minha salada crua, se eu começar a aumentar a fruta, e fruta não é uma fruta inteira. Você pode começar por metade, você pode dividir por um quarto, porque o que nós temos que entender? Por exemplo, hoje na feira, a laranja estava saindo 15 centavos a unidade da laranja.
Então, como que eu faço essa conta? É a conta mais simples. Eu pego o valor de R$ 5 e divido pelo número de laranjas que vem. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor da laranja. Então, como que eu vou chupar essa laranja? Eu vou descascá-la, vou deixar ela em gomos e vou consumir 4 gomos no lanche da tarde, do lanche da manhã, e 4 gomos no lanche da tarde, e o restante, porque vem, aí é coisa de Nutri, porque Nutri conta quantos gomos tem uma laranja, quantos grãozinho de uva tem num cacho. O pessoal da academia quer só contar os gominhos do abdômen, né? Tem que contar o gomo da laranja. Então, a gente conta da fruta. Então, muitas vezes, Elvis, no momento que você está estudando, por que não descascar uma laranja e ir comendo gomo por gomo daquela laranja? E daí, no seu período... Ajuda na saciedade, porque por ser ácida, ela não aumenta a fome. Então, aí vai depender, porque uma coisa é você chupar a laranja, outra coisa é você consumir aquela membrana de celulose que envolve as células da laranja, que são aquelas gotículas, certo? Opa! Então, quando você come o gomo da laranja, aquela celulose que está junto, o que vai acontecer? Ela não vai, ela é base, então ela vai trabalhar. Agora, é lógico que se no seu jantar você comer um prato de salada, não vai haver queimação, porque o que aumenta a queimação é o carboidrato. Muito bem. Gente, sei que eu estou aprendendo demais, não sei como é que tá para vocês. Dá um feedback aí, o que vocês estão achando até agora, dessas dicas, dessa conversa. E você falou um ponto, Gisele, que assim me encantou muito, porque como você é da renovação carismática, tem essa vivência espiritual e também é uma excelente profissional, você não desvincula uma realidade da outra. E assim, algo que eu nunca tinha pensado. Eu já entendo, por exemplo, que a vida espiritual e profissional ela é muito próxima. Então, quando eu vou preparar uma palestra, um curso, uma aula, para apresentar para uma instituição, enfim, eu sempre oro também, mesmo sendo um curso técnico. Quando eu tenho muito trabalho para fazer, muito relatório, muita coisa para entregar, eu sempre entrego meu tempo a Deus, né? Tu que és o Senhor do tempo, né? Rege o meu tempo. Eu sempre entendi essa lógica. Mas nunca pensei de, por exemplo, de entregar a minha parte alimentar, né? Para ter o firme propósito de manter naquela educação, para escolher bem, para resistir à tentação de escorregar mesmo com coisa que não convém. Quer dizer, é algo que de fato a gente até sabe, mas eu nunca havia pensado, feito isso. Entrego o meu tempo, entrego o meu trabalho, as pessoas com quem eu trabalho, as reuniões que eu vou ter, as decisões que eu tenho que tomar, tudo isso eu entrego, né? Por mais técnico que seja. Mas realmente, quando eu vou mudar o hábito alimentar, a compra, o que eu vou comer, para manter o propósito, era algo que eu passava batido, não considerava. Então, eu fico feliz. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que comer é muito caro. E não é. Então, por exemplo, hoje eu fiz a minha feirinha para a semana. Então, a minha feirinha, ela vai de hoje, sexta-feira. Fer! Beijo, Fer! Ai, que gostoso! Nem ela, mais nem uma filhinha nossa aí. Pois é, não, nem ela, nem a Eliane precisam. Elas estão super em forma, tão ótimas. É só para ver se a gente não fala mal. Mas a Fer, nossa querida, ela tem uma alimentação toda especial. Te tratava com todo carinho, né, Fer? Que saudade! Logo vamos ver na etapa 2, né? A Fer já era da etapa 2? Ah, a Fer já era. A Fer já terminou a nossa escola. Então, aí o que é importante falar? Fiquei até emocionada de ver a Fer aqui. Então, um dos pontos que é muito importante a gente verificar é que, nem eu estava retomando, normalmente, o que eu faço? No domingo, eu já organizo os legumes. Então, por exemplo,
no meu Instagram tem um vídeo lá, onde numa mesmo horário de forno, eu já vou fazer uma berinjela, para ter a berinjela escabeche, eu vou cozinhar a cenoura, a abóbora cabotiã, o inhame. Então eu faço papelotes, em vez de colocar na água, eu já coloco no forno para produzir todos os legumes cozidos que eu vou consumir na semana. Eu já deixo a alface higienizada, a couve higienizada. Por quê? Porque como você, eu trabalho e eu estou meio período online e meio período no Lar São Rafael, onde eu atendo os idosos. E aí o que acontece? Mas nós também temos as nossas pregações do grupo de oração online. Então, a nossa vida, ela precisa ser organizada. Mais do que antes. Hã? Parece que eu estou pregando mais do que antes agora online. Eu já fui o Brasil quase todo, só virtual. Eu tenho acompanhado algumas. Eu faço igual então... arroz de live. Tem tudo que é live. É bem isso mesmo. Então, o que acontece, Elvis? Você tem que deixar as coisas organizadas, porque Deus é ordem. Boa. Em Gênesis, ele dá uma ordem para nós. Ele nos ensina que quando nós nos organizamos, porque Deus é organizado. E isso é uma das coisas que você falou numa das suas aulas, que eu passei por lá. Então, oi. Vou fazer uma pergunta agora. Então imagina que eu já comecei do zero, eu me atentei que eu preciso me reeducar, não só por estética, né? Eu preciso ter saúde, até para ter o pique de brincar com a minha filha, né? Quem tem filho pequeno, para aguentar o dia corrido de trabalho, esse sobe e desce, esse vai e volta. Não agora que a gente está nesse meio suspenso, né? Mas quando voltar, a gente vai retomar essa rotina corrida, enfim. Então, eu, por minha consciência, procurei uma nutricionista, estou aqui com cardápio, estou me reeducando, os alimentos devidos, os horários, mas eu ainda estou num processo de mudança, imagino, né? Que não é da noite para o dia, estou num processo ainda de mudança mental, de costume. Quando bate aquela vontade de escorregar, chega o fim de semana, ou aquela fome entre as refeições, como é que a gente lida com isso? Então, você vai primeiro. Então, lembra que eu falei dos passos? Os passos. Vai. Quanto mais você começar a aumentar as frutas, a água, essa ansiedade, ela vai diminuir porque você estava desnutrido. E agora você está se nutrindo. Quando você vai fazendo este trabalho, você também vai colocar no seu final de semana aquilo que você gosta. Porque uma das coisas que eu trabalho é que a alimentação, ela é alegria, ela é prazer, ela é união. Então, tem a questão da mesa, né? A importância da mesa em família, a importância do sincronismo, onde um mastiga e o outro fala, olho no olho. Então, quando você mastiga, existe o processo de corresponsabilidade do eu do outro para comigo. Nossa, entramos na filosofia agora. Então, mastigar, o momento da mesa, o momento... E aí, a alimentação, ela vai ter a finalidade, porque, Elvis, primeiro, eu estou comendo pizza, mas eu estou comendo uma pizza saudável, eu estou mastigando, eu estou olhando a pessoa que está ao meu lado, porque quando eu almoço ou janto com uma pessoa do meu lado... eu me nutro e diminui a minha ansiedade. Comer com o celular, ele me gera mais angústia, porque eu não tenho a troca da íris. Eu não tenho a troca do outro ao meu encontro. Entendeu?
Demais. A, Ótimo, perfeito. a nutrição é incrível. É maravilhosa a nutrição. Olha, se tem alguém aqui que está ainda procurando que profissão, que carreira seguir, já ficou encantado com a sua fala. Gisele, ó, nós estamos aqui encaminhando já para, acho que 4 minutinhos finais. Assim, tem, como sempre, como qualquer live, tem conversa para mais de metro, como diz. Eu nunca corrido para falar. Mas, assim, queria agradecer já demais essa partilha, sabe? A Elaine falou perfeitamente. Foi uma formação humana, foi uma formação técnica, gastronômica, espiritual. É incrível como realmente nós somos um todo, né? Eu não gosto da palavra Sim. holístico, porque parece um pouco esotérico, mas nós somos realmente um todo, né? E esse todo passa, inclusive, pelo cuidado com o corpo, é aquilo que nós colocamos dentro dele, como nos alimentamos. Isso diz muito da ansiedade, né, das preocupações, refletido muito no modo de alimentar. Aprendi demais, então já valeu e eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, do desafio, do programa, para mais pessoas te conhecerem e seguir mais esse caminho. Nós estamos, então, hoje nós encerramos o primeiro lote, mas as inscrições vão até domingo. Eu estou com um desafio online de 21 dias, aonde você irá reaprender alguns hábitos alimentares e também vai conseguir emagrecer de 2 até 4 quilos. Opa. O que depende? O que depende? Depende mesmo desse processo de execução e de você fazer os desafios todos os dias. Então, a cada dia nós temos um desafio online que você assiste no seu horário e tem um tempo de 24 horas para você executar. Com esse desafio, você já começa a ter os primeiros passos para você compreender a sua alimentação. Por que eu digo de 2 a 4 quilos? Porque vai depender muito de como você vai se organizar para executar. Porque você, como um professor, você sabe que existe uma escola, um processo de aprendizagem. Uhum. Existe aquele que escuta e faz e aquele que só escuta. Então, por isso que o desafio te auxilia a emagrecer conforme a sua dedicação no desafio, porque você terá 21 dias de missão para poder melhorar os seus hábitos alimentares. Gente, eu vou querer entrar para esse desafio. Então já fica o convite para quem está aqui conosco, quem ficou até o final, quem passou por essa live. Entra lá no perfil da Gisele, no Instagram, gisele.nutri, né? Isso, gisele.costanutri. .costanutri. Vê lá esse desafio, realmente dá muito resultado. E Gisele, agradecer demais, mais uma vez, por essa conversa. Aprendi muito, foi super agradável. E rever você já valeu muito, viu? Saudade. Eu posso encontrar logo, logo em breve. Gente, quem teve por aqui, um grande abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Até as próximas lives, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado, Elvis. Eu que agradeço. Beijo, meu irmão. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.